Oi, tudo bem? Bem, eu estou diretora da Escola dos Meninos e Meninas do Parque, mas essa escola existe desde 97. Desculpe, desde 95, nós estamos fazendo fizemos 21 anos de existência. Inicialmente atendia criança, adolescente em situação de rua. Em 2013 começamos a atender os adultos em situação de rua. Também, os adultos também. A escola tem como missão a inserção escolar. O resgate dessa pessoa enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto pessoa que precisa ter seus direitos garantidos em relação aos estudos, né, em relação à educação. A gente aposta no talento, né, de cada estudante, a gente aposta na relação que a gente estabelece com o outro, porque a escola visa uma educação humanizada. Uma educação humanizada, ela foge de qualquer forma de educação que existe. No sentido que a educação humanizada, ela precisa ver o estudante como um todo. Não tem como fragmentá-lo em conteúdos, ora ele é bom porque ele está muito bem em conteúdos. Não. A gente aposta que essa pessoa, no momento que ela entra no espaço escolar, enquanto sujeito, deve ter os seus direitos garantidos e saber lutar pelos seus direitos, enquanto ser humano. A gente acredita que a relação que o profissional estabeleça com esse estudante é que vai dimensionar o processo de ensino-aprendizagem. Não tem como você trabalhar conteúdo fora da vida desse estudante. Não tem como você pensar que o conhecimento ele não está na vida. Quer dizer, o conhecimento é a própria vida, né? Então, nós acreditamos que, por meio do conhecimento, esse aluno possa rever as histórias, as suas próprias histórias, e buscar novos caminhos. A gente acredita nisso, acredita mesmo nesse potencial que o ser humano tem. Sim. A gente acredita principalmente que conhecimento independe de condição social. E, enquanto profissionais, nós aprendemos muito com nossos estudantes. A gente aprende todos os dias que é necessário dar a volta por cima todos os dias. Né? E isso também nos fortalece, né? Quando a gente vê que o estudante nosso está conseguindo terminar o seu ensino formal, o seu conhecimento formal e não parar de estudar, mesmo estando em situação de rua, mesmo estando vivendo situações de vulnerabilidade, isso para a gente é a vitória. Né? Diretora Amélia, quantos alunos tem hoje na escola? A gente tem oficialmente matriculado 128. O estudante em situação de rua, dependendo da vulnerabilidade que ele viva, ou dependendo das situações adversas, ele às vezes não vem. Por isso que a gente acredita no tempo do estudante, no tempo que ele esteja aqui. Não, é isso, a gente acredita nisso, a gente acredita no tempo e ritmo do estudante. E aí, como fica a relação desse tempo, desse ritmo, do aproveitamento do tempo em que ele vem com o cronograma da Secretaria de Educação? Pois é, a Secretaria de Educação teve um grande avanço na educação de jovens e adultos, na construção de diretrizes para a educação de jovens e adultos. Né? Foi um grande marco no Distrito Federal, essas diretrizes. Essas diretrizes, ela possibilita que esse aluno, desde a LDB, que esse aluno possa fazer o seu avanço de estudo. Então a gente tem um cuidado muito grande, a gente faz os nossos conselhos escolares, a gente tem reunião diária, que a gente avalia esse aluno diariamente. A gente não deixa para avaliá-lo só no período de conselho de classe. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes um aluno, ele sabendo que ele vai se afastar por um tempo, ele pega firme mesmo, ele estuda e ele quer adiantar-se. Então, é por isso que a gente diz que respeita o tempo e ritmo de aprendizado. Né? Tem aluno que ele, em um bimestre, ele consegue ter um avanço significativo, outros vão levar um tempo maior. Então, a gente não coloca os alunos dentro do modelo, porque cada um é único. Então, a gente trabalha nisso. E o aluno, ele se afasta, quando ele volta, ele começa de onde ele parou. Ele não vai voltar tudo, não, de forma alguma, pelo contrário. A gente tem muito cuidado em relação a isso.
né? A gente tem um diferencial na escola, que é uma turma chamada turma de integração, que é para o estudante que está afastado, uma pessoa que está afastada há muito tempo do sistema formal de ensino. Então ela chega à escola, é o período que a gente vê a real situação, a avaliação mesmo, que essa pessoa quer estudar realmente, quais são as habilidades, competências que ela já possui, para a gente não cometer nenhum erro em questão de colocá-lo numa turma que ele poderia ser prejudicado e não acompanhar. Então a gente tem esse cuidado dentro da escola de fazer esse trabalho, além de ser a questão da acolhida ser muito importante, porque a pessoa que está em situação de rua, ela vem muitas vezes chega vulnerável à escola, no sentido ela não se sente capaz de estar. E a gente mostra o tempo todo que essa escola é dela, é para ela. Essa escola é de garantia de direito, é direito dela. E nós somos trabalhadores da educação. Nós estamos de passagem, mas a escola não. A escola está aqui para o momento que ele passar. Quando o aluno passar por aqui, ele vai ser acolhido, vai ser atendido. Quando a gente fala escola enquanto função social, que agora está virando moda, nós já fazemos esse trabalho há muito tempo e ainda sendo rotulado de escola paternalista. E existe uma diferença entre você trabalhar um conteúdo que tem a ver com a vida do aluno e ser paternalista, é muito diferente. Tem muita diferença. Se a gente trabalha dentro do currículo a questão de saúde, não tem como esse aluno adentrar o espaço da escola e não tomar um banho. Então isso não é paternalismo, isso é uma ação coerente com o que você está pregando, né? Exatamente. Quer dizer, a palavra e a ação estão juntas. Quer dizer, o currículo está junto da vida, da ação. Teoria e a prática. A teoria e a prática. Então, a gente sempre apostou nisso. E já vivemos situações, o estudante na escola Menino Parque não tem que tomar banho, porque isso é função do social. Ele tem que vir do local que ele é atendido e tomar banho. Não, às vezes ele vem da situação de rua. Às vezes ele está 3, 4 dias sem tomar banho. Como que a professora vai trabalhar saúde e higiene se o aluno não está vivendo? Então nós temos um kit banho. Ai, que coisa linda. Eles recebem o kit banho, que é composto de escova, de sabonete ou sabão. A gente tem o shampoo, a gente tem o desodorante, o creme hidratante, que nós recebemos da sociedade civil. A gente faz campanhas periódicas. E as toalhas. Então, cada um recebe seu kit banho. A gente tem uma máquina de lavar, que antes das servidoras saírem, elas colocam os uniformes para serem lavados nas toalhas. Então, o aluno chega e recebe seu kit banho. Isso é o primeiro passo, porque você sente a diferença do aluno quando ele toma um banho e ele fica bem. Então, isso não é paternalismo, isso é necessidade. E a necessidade básica, é quase uma questão de dignidade mesmo. De dignidade. E nós temos alunos extremamente zelosos com o corpo. A gente tem a oficina do corpo, que é um diferencial da escola, essa educação física que é trabalhada aqui, trabalhado por meio da oficina do corpo. Então, são noções de higiene básica, que muitas vezes a pessoa está na situação de rua, o tempo faz com que ela esqueça detalhes simples, né? E de convivência diária, de cuidado consigo mesma, né? Às vezes a pessoa chega aqui numa situação tão grande de vulnerabilidade que ela nem... Quando ela começa a ver que ela está bonita, e por isso a importância do espelho, isso não é paternalismo. Há pessoas que chegam aqui que não se viam no espelho há muitos anos. Então, a coisa do espelho, a importância do espelho, de poder se olhar, de poder escovar um dente, né? Escovar. Eu lembro que um dia eu falei para a professora de educação física, eu tinha visto o trabalho dela dando resultado. Ela, como? Eu falei, simples. Eu cheguei para lavar as mãos, eu vi um aluno escovando os dentes. Detalhe, ele não tinha nenhum dente. Aí ele virou-se para mim e disse, não, diretor, estou escovando minha gengiva, minha língua, porque isso faz parte da higiene bucal. Que coisa mais linda. Um dia, quando eu tiver meus dentes, eu também vou continuar fazendo a minha higienização bucal. Que lindo. Aí eu falei, então é isso, é o conteúdo que sai do papel e vem para a vida. Exato. Né? E o aluno está mostrando para a gente o tempo todo o que é para a gente trabalhar. Então a gente tem... Está pedindo. E a gente tem muito cuidado com isso. A gente trabalha temas de interesse do estudante, a gente coloca
a gente coloca cada estudante o tempo todo em evidência, porque é para ele sentir que essa escola é dele, que aqui é o espaço dele e que ele pode adentrar outros espaços, né? O que a gente orienta é que eles comecem a reivindicar os direitos deles, mas de uma maneira pelo diálogo, sempre pelo diálogo, porque existe um marketing desfavorável para a pessoa que está em situação de rua, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que alguém que esteja em situação de rua é uma pessoa sem informação. Pelo contrário, nós temos estudantes, temos pessoas em situação de rua que é de um conhecimento grandioso, A gente enorme. acabou de ver o Ricardo. Nós temos alunos que leem muito, nós temos pessoas em situação de rua que têm um conhecimento de arte, cultura, que é muito maior do que, eu sou sincera, de colegas meus de secretaria, de qualquer secretaria, porque são pessoas que estão ligadas na vida, né? O tempo todo. Observando, vivenciando. Outras E para a experiências. gente, nós temos coordenações semanais, que a gente faz o planejamento em cima do que a gente considera enquanto educador, que vai ser importante para o aluno, e ouvindo o que eles trazem para a gente faz uma salada, uma mistura entre o desejo dele E a necessidade, os conteúdos necessários. E eu garanto mesmo como diretora, como educadora que sou, eu garanto que os alunos daqui, eles não deixam nada a desejar para nenhum outro estabelecimento de ensino. Aqui a gente segue o currículo da secretaria, nós trabalhamos todos os conteúdos necessários, esclarecemos dúvidas dos estudantes o tempo todo. Então, é um aluno que ele tem as mesmas condições para acompanhar qualquer outro estabelecimento de ensino. Cabe outro estabelecimento de ensino que o receber, perceber as vulnerabilidades para conseguir enxergar o talento que está ali nele. Isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença. Né? Como diz o Tião Rocha do CPCD, é a pedagogia do copo meio cheio, não do copo meio vazio. Exatamente. Não vai olhar para o que está faltando, vai olhar para o que tem. Né? E nós temos esse cuidado. A gente nunca olha o que falta, a gente vê as conquistas, né? O que se ganhou já. E a gente sempre fala com o nosso estudante, e eles se sentem bem no espaço porque já adquiriram a noção de pertencimento. Pertencimento. Essa é uma palavra que eu gosto muito, pertencimento. A gente faz muitas coisas buscando isso, para pertencer a um grupo, para se sentir pertencente a uma família, ou ao trabalho, ou à escola, qualquer núcleo social. E esse sentimento de pertencimento traz a gente para o mesmo. Então, se eles se sentem pertencentes a um núcleo escolar, não tem outro caminho que a gente possa dizer que não seja o sucesso, o aprendizado, o desenvolvimento. E você sabe que, olha, nós participamos começou aqui o 3º Circuito de Ciência das Escolas Públicas, que foi em 2013, e nós fomos campeões. Com um projeto simples, os alunos estavam jogando futebol, jogando bola, e o senhor Raimundo Senhor, ele não caía, ele mantinha o equilíbrio o tempo todo. E isso começou uma série de perguntas para o professor de Educação Física e virou um projeto, que a gente estava na Copa. E virou um projeto, o experimento era todo feito só com o corpo, isso bombou na feira. Eles foram mostrar que a mulher conseguia manter-se equilibrada na cabeça, segurando uma caixinha de fósforo, sem cair com a mão para trás, ajoelhada, e o homem não. E aí queriam saber das pessoas, as pessoas tinham que responder o porquê. Ninguém conseguia, aí que foram descobrir que era a gravidade, porque a mulher tem a força no quadril e o homem no ombro. Foi, bombou, ganharam. Aí em 2014 nós fomos lá, o mesmo papelão que eles dão, foi reciclado, virou arte. Ganhamos. E ano passado fomos campeões pela primeira vez com uma premiação, foi a Luz no Caminho. O 5º Circuito de Ciências foi sobre a luz. Então, o que aconteceu? Foi muito bacana esse experimento, que ele mostrou o conhecimento como luz. Então, as pessoas entravam no espaço escuro, que era a noite, e esse aluno, quando saía das luzes e entrava na escola, o conhecimento dava luz para ele. Ele criou uma bateria de batata para acender a luz, que era física. Que demais! Então foi uma coisa muito bonita. E o bacana disso tudo é que os alunos concorreram
com todas as escolas públicas do DF. Não teve assim, tadinhos. Não, era estudantes da educação de jovens e adultos que estavam participando. Está em situação de rua, é um detalhe, mas eles foram avaliados como outros quaisquer alunos, assim, não teve uma preferência, até porque as pessoas, o circuito nacional, então veio pessoas da Fiocruz, veio pessoas do Brasil inteiro que não sabiam da escola, só sabiam do experimento. Depois, posteriormente, que foram descobrir que esses estudantes eram estudantes, a maioria em situação de vulnerabilidade. Então, aí a gente acredita mesmo que por meio do conhecimento, né, que ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer porque ele está numa situação de vulnerabilidade. Claro. Ele, como estudante, ele tem o direito de aparecer em qualquer espaço, como todos. Né? E isso, para a gente, foi bacana. Eu sempre digo para os alunos, para os estudantes, que eles começaram a dar visibilidade para a escola. Não foi o contrário. Nesses 21 anos de escola, não é a escola que dá visibilidade para eles. Eles que dão visibilidade para a escola. Por meio das atitudes, por meio das ações deles, é que eles vão fazer a escola aparecer. Isso tem acontecido, porque por meio do conhecimento eles têm mostrado que eles são ótimos. Então, automaticamente, a escola vai na carona. Eles são a escola. Né? Eles são a escola. A escola é do estudante. Eu sempre digo, nós profissionais somos de passagem, porque... Né? Eu brinco que nós somos os obreiros, mas quem vai dar mesmo assim, vai finalizar, vai mostrar essa escola, vai ser sempre o estudante. Eu posso ir como diretora, como educadora, falar pedagogicamente sobre as ações da escola, mas não tem nada que supere o conhecimento do estudante. Eles são ele foco, fala, né? ele tem que ser o foco. Né? A escola, ela está aqui, mas ela vai aparecer por causa do nosso estudante. Do resultado que se vê no estudante. Né? Que nós possibilitamos o conhecimento. Né? Mas como ele vai receber, como ele vai dar o feedback disso, é que vai fazer com que essa escola cada vez mais esteja em evidência. Incrível. Qual é o papel de uma escola? É mostrar que ela funciona. Como que ela vai funcionar? Mostrando que ele é significativo para o aluno. Se esse aluno consegue participar de todas as ações de maneira exitosa, pronto. Acabou. Acabou. Essa é a nossa meta. Que cada vez mais o estudante se aproprie da escola que é dele. Diretora, e a gente sabe que muitos alunos, muitas pessoas que vivem na rua são químico-dependentes, autodependentes. Você lida com situações de chegar um aluno sob efeito de alguma substância? Já aconteceu? Como que lida com uma situação dessa? É uma situação que ela é diária. A gente, enquanto profissional, a gente já aprendeu que não dá para você ignorar. Se a gente fala da pessoa como um todo, a gente não vai ignorar a situação, essa parte. Então, quando isso acontece, o que a gente sempre orienta é que não venha a pessoa não venha em situação de drogadição na escola, porque o que acontece? Às vezes uma pessoa sob efeito do álcool, ela sai daquele equilíbrio que ela está e ela vai acabar estragando essa relação que ela tem ou seja, com o professor ou mesmo com o colega. Então a gente já vem fazendo um trabalho há muito tempo e eles são extremamente conscientes disso. A maioria, quando não vem à escola, fala: Melinha, eu não vim, professor, eu não vim por conta eu não estava bem, eu tinha bebido muito. Ainda alguns que vêm, por quê? Porque é a única referência que ele tem. Então, o que a gente procura? Dar um colchonete, vai tomar o seu banho, vai descansar. Uns, quando ficam muito agressivos, a gente pede realmente para se retirar. Porque são adultos, né? Então a gente pede para se retirar para não abalar essa relação de respeito, né? Entre profissional e estudante, entre os próprios colegas. Né? Essa relação de respeito, ela tem que ser preservada. Porque, né, às vezes, uma palavra, né, um xingamento suficiente para disparar pode desencadear um problema na relação. Agora, só que nós, profissionais, a gente compreende essas situações. Então, às vezes a gente sai de cena. Às vezes um aluno está numa condição legal, aí ele vem e fala de uma maneira agressiva comigo, com o Jorge. A gente tem saído de cena.
De repente, com a professora ou um outro funcionário vai e conversa, ele fica tranquilo. Agora, de alguma forma, a gente não pune, né? A gente não acredita que seja punição o caminho certo. A gente procura conversar quando a pessoa vem bem no outro dia. Muitas vezes a maioria vem arrependida, Claro. pede desculpas e a gente, enquanto ser humano, a gente aceita sim, porque isso que estabelece essa relação de respeito e confiança, porque é muito simples você estar bem o tempo todo. Agora, o difícil é você, né, lidar com o outro quando o outro não está bem. Exatamente. E aí, se a gente não lida, não aprende a lidar com essa situação de quando esse estudante não está bem, se ele tem escola como referência, se ele tem um profissional como referência, a gente vai receber sim, vai conversar com ele sim e pedir para não repetir. A gente tem casos de alunos que são alcoolistas e na escola realmente eles não fazem uso da bebida. Olha que coisa linda. E que tiveram crescimento como estudante, como ser humano, um crescimento enorme por isso. Porque as primeiras vezes que ele chegou alcoolizado, e teve conflito, não digo que não teve. Teve um dia que eu tive vontade de pegar a mangueira ali e dar um banho. Uma vez eu joguei água gelada porque o meu vice-diretor, o Jorge, ele é uma pessoa extremamente tranquila. E eu sou mais evitada mesmo, eu sou mais assim, peraí, não é assim. Eu sempre brinco que nessa relação, né, eu sou meio paizão e ele é a mãe, né? Porque ele bota mais na asa e essa relação, ela acaba sendo saudável nesse sentido. Porque aí ele vê para não ter um conflito e eu sendo, e tem a situação ainda de mulher. Né? Ser diretora e ser mulher num grupo de homens, em situação de eu tenho que se falar forte e falar, não, e agora você vai ficar quieto sim, que é questão de respeito, e realmente eles aprendem, porque eles sabem do carinho que há nessas relações. Agora, quanto a realmente punir, a gente aprendeu que não é o caminho, não é o caminho. E nem rejeitar, né? Nem rejeitar, porque quando uma pessoa chega e ela busca ajuda e você a manda para a rua novamente, você está reproduzindo uma situação que já é ruim, né? Você está até agravando. Então, né? eu entendo que quando ele vem, mesmo no estado de embriaguez para a escola, ele vem, de alguma forma, ter o espaço, vem pedir ajuda. Agora, claro, a gente trabalha o tempo todo para que essa situação não se repita. Né? E a gente tem conseguido assim. Agora, tem as recaídas. E as recaídas, elas são compreensíveis, né? Mas aí a gente aprendeu a lidar. Enquanto profissional, eu vejo que a dificuldade maior é lidar com a agressão. Né? Essa agressão que ela não é pelo ato de ter bebido, né? O que isso implica, né? Mas eu vejo que o grupo, os próprios colegas falam, poxa, não é para você estar assim, cara, é a nossa escola. Então, isso que a gente entende que seja uma escola humanizada. Onde todos fazem parte. Né? A gente tem assembleias terças-feiras, onde a gente conversa sobre tudo, tem os informes, tem o momento cívico, tem onde os alunos falam o que está sendo bom, o que precisa melhorar, a gente também, direção, professores. Então é um espaço que acaba nos fortalecendo. E a gente tem vivido um período muito bom, porque a gente tem vivido um período de adultos conscientes da importância da educação, seja aqui ou em outra escola. E esse era o nosso sonho, de que esse estudante não ficasse amarrado só, que ele percebesse que ele tem direito de ir para qualquer outro espaço escolar, ele tem direito ao conhecimento. Né? Aí há pessoas que eu já ouvi colegas falarem, a escola forma gueto. Não, a escola não forma gueto. Como assim? A escola, o gueto já está na rua. Já existe. Já existe. Quando esse grupo vem para a escola, chega aqui, ele se separa, porque cada um vai estar num nível de conhecimento, numa turma. E a gente percebe que tem aluno que fala, não, cara, lá fora a gente fala que não, aqui não. Olha só. Por quê? Porque ele está tão comprometido com o estudo que ele sai daquela situação. Ele quer preservar aquele espaço que ele pode viver uma experiência diferente que faz bem a ele. Então, hoje em dia, quando eu vejo esses estudantes conseguiram passar de um semestre para outro, conseguir chegar numa sala de aula, realizar suas atividades mesmo, sabendo que às vezes a pessoa passou a noite toda acordada, passou a noite toda, sabe, em situação de vulnerabilidade, ou às vezes até vigiando o carro mesmo. A gente tem histórico de estudantes que não fazem uso de droga. Nós temos. Mas que vivem na rua e não usam droga? Não. A gente tem um caso muito claro da dona Meire, que ela foi aluna nossa, hoje em dia ela é voluntária na escola, ela vem ajudar. Ela é uma pessoa que ela nunca fez uso de droga.
E é uma pessoa que vem com uma história de estar na rua, não porque quis, porque veio de uma história de situação de abandono de rua. Então, não se dá também para criar um perfil de quem está na rua. Sim. É por isso que eu digo, cada estudante é único. É a história do rótulo, né? A gente não faz isso não mesmo. pode fazer isso. A nossa sociedade, a gente vive uma cultura de rótulo, né? Um enquadramento de pessoas em padrões. Até na escola pública, de modo geral, esse sistema de aplicar o conteúdo, fazer a prova, é uma forma de você querer enquadrar as pessoas que são diferentes e exigir que elas se comportem, se interessem e respondam igualmente ao mesmo estímulo, né? Então, e a gente já aprendeu que não é por funciona, aí, não funciona. Não funciona. Eu acho que por isso que muitos alunos que são considerados alunos problema, que eu não vejo como problema, eles são considerados alunos problema simplesmente porque eles não estão respondendo exatamente do modo como se espera, né? Ele não tá sendo visto como ser humano, ele tá sendo visto como algo, né? Ou alguém que não está respondendo ao que se espera, né? É por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Eu, enquanto educadora, desde que eu vim para a escola, eu vim trabalhar aqui com uma proposta de que a gente fizesse uma revisão na postura enquanto educadores, no sentido do que realmente a gente quer. Porque às vezes nós, como educadores, a gente planeja algo muito aquém do que o aluno vai conseguir. E muitas vezes o aluno está conseguindo outras coisas que a gente não está vendo. Exatamente. Então, a nossa meta na escola, por isso que a gente tem uma reunião diária exatamente para isso, porque o problema que vai surgindo, ele vai sendo trabalhado no cotidiano. Uma dificuldade que o aluno apresenta vai sendo trabalhada no cotidiano. Porque às vezes a gente observa isso, que o problema maior não está em assimilar conteúdo somente. Às vezes está numa postura, uma conduta. Então isso, ao invés de, como eu disse anteriormente, de punir, a gente busca trabalhar. Busca um outro caminho. Um outro caminho. E a gente já entendeu também, a gente tem casos de alunos sem laudos, que são disléxicos. A gente tem casos de aluno que tem dificuldade de aprendizagem por ter algum problema neurológico não detectado. Por quê? Porque ele chega pra gente adulto. Então já tem uma história aí já. Todas as histórias de dificuldade de aprendizagem, eu não tenho laudos. A pessoa que está na situação de rua ou em qualquer situação de vulnerabilidade, muitas vezes ela não tem isso. Não tem esses laudos necessários para a gente efetivamente trabalhar um determinado assunto de maneira que atinja. Então a gente tem que ter uma observação muito grande, ter um cuidado muito grande, sabendo que tem aluno que, dependendo da dificuldade de aprendizagem que ele apresente, que ele vai até um nível, mas ele vai ter outras habilidades a serem desenvolvidas. E é esse o cuidado que a gente precisa. E aí se trabalha a habilidade, né? A habilidade. Não a fraqueza a dificuldade. A dificuldade a gente tenta trabalhar no sentido de que consiga melhorar, né? Consiga melhorar. Entretanto, o foco não é a dificuldade, o foco é a habilidade que ele possui, é o talento que ele possui, porque a gente tem ali, como eu disse anteriormente, extremamente talentoso. E aí? Aí, de repente, se ele é muito bom em história e geografia, isso não conta? Você vai contar se ele não é tão bom lá na matemática? Não, então, quer dizer, de que forma que aqueles conteúdos básicos de matemática poderão ser aproveitados para ele, e a gente vai focar na outra habilidade. E sem esquecer de que ele precisa do básico. Claro. Então a gente foca nisso. A gente foca no que é necessário para ele, no que uma escola, para o estabelecimento escolar, o que vai ser importante para ele lá, né, para que ele tenha menos dificuldades. Isso é o nosso foco. Então, o nosso foco é esse estudante por inteiro mesmo. Não tem como você não ter um olhar sobre tudo vivido, sobre todo vivido. Sobre o ser humano que está ali, sobre a sua orientação, sobre a sua... às vezes eu não encontro nem palavras, sabe? Porque eu acho que o papel, a função da educação, eu sempre acreditei na função social da educação. Eu acho que não existe maneira de desvincular a escola do atendimento social.
Eu acho que a educação é o início de todas as coisas, que ela acontece em todo lugar e que é na escola que se forma a sociedade. Então, a gente não pode deixar de olhar o ser humano como ele é, com o que ele traz, com o que ele precisa aprender para se desenvolver como pessoa, né? Porque eu penso que toda a tecnologia disponível, ela não funciona se ela não tiver, né, um campo capaz de assimilar, de usar com eficiência, né, para ter um bom aproveitamento. Então, esse foi um dos motivos que eu criei esse congresso. É para dizer para os professores que a gente precisa se relacionar com o aluno como ser humano, porque ele não vai simplesmente jogar o conteúdo no quadro, exigir que ele faça uma prova e taxá-lo ali por aquela simples avaliação, você é bom, você é ruim. Né? Às vezes o aluno sabe tudo de um determinado assunto, no dia da prova ele não está bem, e ele não consegue expressar o conhecimento. Não, e é a situação que a gente viveu. A gente quer fazer educação de vanguarda no sistema arcaico de educação. Então, enquanto a gente não sair desse sistema arcaico, ampliar, né, a percepção não vai aí o que acontece? Já houve situações de encontros, discussões sobre educação, que enquanto educadora, eu me posicionava nesse sentido, né? E eu passei por muitas situações indelicadas. Não, a escola passa a mão na cabeça, a escola do parque, não passar a mão na cabeça, ele é muito subjetivo, né? Eu acredito que uma escola de verdade, ela tem que trabalhar as verdades. Verdade, exatamente. Não fazer de conta, não mapear número, né? A gente não mapeia nada. A gente trabalha em cima das nossas vulnerabilidades enquanto escola, a gente trabalha em cima das nossas vulnerabilidades enquanto professores, enquanto educadores, porque às vezes também a gente não acerta 100%, a gente às vezes erra também, erra numa atitude. Agora, a vantagem, enquanto equipe, é porque não tem muito isso de ser só a direção ou ser só o professor. Essa reunião da tarde, ela nos possibilita rever, cada um de nós rever a sua atitude no outro. Porque o colega fala mesmo, olha, essa atitude não foi legal, poderia ter sido dessa forma. E de repente a gente percebe que a gente tem crescido enquanto profissionais. Sim, e eu acho muito interessante ver que num ambiente que, teoricamente, a gente suporia que essas pessoas seriam de confusão, de conflito, né? Esse pessoal vem da rua, usa isso, então vai ser difícil você conversar com essas pessoas numa boa, vai ser difícil você chegar a um acordo com elas, porque são isso, são aquilo. É muito impressionante ver e ouvir de você e ouvir dos alunos que eles aceitam um puxão de orelha, né? Sim, aceitam um puxão de orelha e têm a humildade de falar assim, não, isso vai ser bom para mim em algum momento, né? Não, e a nossa própria assembleia, o aluno tem momentos assim, olha, eu não gostei da sua atitude, diretora, eu não gostei da sua atitude, professora. Olha só. Então tem essa liberdade de falar. É uma honestidade, assim, uma franqueza, né? É a verdade. Porque é o caminho a gente lidar com a verdade. Quando a gente reconhece e olha para a verdade, a gente tem a chance de resolver. Né? Quando fica fazendo de conta, a gente trabalha em cima da realidade mesmo. E é isso que eu digo, é apostando mesmo no aluno. Eu acho que qualquer escola que seja ela, quando começar a ter um olhar sobre o aluno, sobre as coisas boas que esse aluno traz, é o que você falou, né? O copo meio cheio. Bom, diretora Amélia, eu gostaria de te fazer uma pergunta bem específica. Eu tenho veiculado alguns vídeos, postado alguns vídeos para os professores, para divulgar o evento e tudo mais. E num deles eu pedi para que os professores escrevessem na barra de comentários o que mais os angustiava dentro da sala de aula. A maioria deles respondeu indisciplina, falta de respeito e indiferença. Você tem alguma sugestão dentro da sua vivência? O que você sugere a esses professores? Como lidar com a indisciplina, com a indiferença principalmente?
Porque indiferença é uma coisa que machuca, né? Machuca os dois lados. Então, o que você poderia sugerir? Assim? Olha, eu sou honesta, que eu não estou nessa escola de sonho, eu estou numa escola que é real. Infelizmente, a gente não tem isso. É impressionante, a gente não tem a disciplina dentro da sala, a gente não tem a diferença, pelo contrário. A gente tem adultos, pessoas ávidas, muitas vezes, pelo conhecimento e com muita dificuldade de aprendizagem. Né? Então, e a gente tem um professor que ele é preocupado com isso, né? Porque tanto é que essa escola acaba sendo diferenciada nessa relação que esse professor estabelece. Agora, algo que para mim, como educadora, é fundamental, é que tem que se parar tudo e ouvir o estudante. Quer dizer, o que está te angustiando? A mão no ombro, sabe? Porque às vezes eu posso, como educadora, ficar angustiada, mas eu não coloquei a mão no ombro. Você quer ser ouvido, mas você não está ouvindo, né? Você quer uma atenção, mas você no fundo não está dando uma atenção necessária. Eu sempre coloco que para a escola, vamos ouvir o que tem de bom aqui. Vamos levantar essa o que precisa melhorar, o que me angustia. E o professor ser sempre sincero, olha, Anne, eu estou triste porque parece que o que eu estou passando aqui para você não está tendo importância. Quando você coloca o seu estudante corresponsável, ele vê que você está junto com ele, se estabelece um laço. Você estabelece um vínculo. É necessário estabelecer vínculo. No momento que o vínculo seja estabelecido, essas amarras caem por terra. A gente acredita nisso, e isso porque nós vivemos isso. Né? Nós temos professor que consegue de imediato uma relação com o estudante, outros não. Então o que acontece? Esse sai de cena e aos pouquinhos vai se fazendo isso. Agora, o diálogo é importantíssimo. É necessário que o professor ele escute o que esse aluno está sentindo. Entendi. E em contraparte dele dizer também expõe o que sente. O que sente. Sabe por quê? Porque aí, o que acontece? A gente vem no sistema arcaico que o professor ainda está aqui, o aluno aqui. Exatamente. E o aluno acha isso. A gente precisa mostrar que enquanto ser humano, nós estamos aqui. Cada um tem a sua fragilidade. Eu, como professora, estou aqui para te ajudar a vencer uma etapa. Exatamente. Vamos fazer isso juntos. Eu sempre brinco que a diferença entre professor e estudante é que nós sabemos onde procurar as informações. Né? Exatamente. O estudo, a pesquisa nos possibilita isso. A gente saber onde buscar as informações. E ainda mais com a internet. E tem isso mais, que tem aluno que está luz à frente da gente na tecnologia, né? Mas eu ainda acredito que esse olhar no olho, de saber, de mostrar, olha, aluno, estudante, você sabe que está me angustiando, você não prestar atenção, o que eu posso te ajudar? E aqui, ó, ficar próximo, essa aproximação corpórea, essa mão no ombro, ela é importantíssima para o estudante. É o afeto mesmo, é o afeto. Quando a gente fala em educação humanizada, não tem como não ter afeto na relação. No meu TCC, eu defendi essa ideia de uma relação afetiva entre os alunos. Isso foi muito mal recebido. Mas me fortaleceu porque me mostrou que, como eu estava na contramão da maioria, então maior chance de estar certa. Mas agora a própria Secretaria de Serviço Social solicita às escolas, os próprios CRAs, os próprios conselhos tutelares sugerem que as escolas vejam mais os seus estudantes, que estabeleçam uma relação. Olha só, o afeto, o que é o afeto? O afeto não é você ficar brincando, é você ter respeito pelo outro. E é você olhar para a pessoa. Você olhar para a pessoa, você dar um olhar e sempre ir pelo positivo, sim, né? Sim, e você fala para ela, olha, eu respeito você, eu vejo você, eu respeito você. Eu tive uma experiência com um aluno aqui na escola, ele ficava o tempo inteiro, eu propus uma atividade e eu falei, vamos fazer essa atividade. Ele ficava com o pé dentro e o outro pé na porta, ele falava assim, professora, eu vou sair da sala. Eu falei, tá bom. Professora, eu estou saindo. Eu falei, tá bom. Ele, professora, agora eu vou mesmo. Eu falei, olha, fulano, eu quero muito que você fique. Você sabe que a gente tem que cumprir um cronograma, a gente precisa ver essa matéria, esse conteúdo.
eu quero muito que você fique, mas eu não posso te obrigar. Se você ficar, eu vou ficar feliz de você estar aqui, mas eu não posso te obrigar. Ele entrou, sentou, daí, professor, então, o que é que tem que fazer? Foi tão simples, foi muito simples. Porque no momento que você fala, você não diz a importância, e mais um. Tanto faz. E outra coisa, e estudante, ele testa a gente O tempo todo. O tempo todo. A gente tem um estudante que ele já chega e fala, Melinha, hoje eu não vou estudar não. Não, mas que bom que você está aqui hoje. Amanhã eu não venho mais. Eu falei assim, mas hoje... Você está aqui. Hoje você está aqui. Exatamente. Então hoje. Aí, amanhã eu não venho. Eu falei assim, ó, vai ser uma pena, porque hoje você fez. Foi tão bom então, que você teve aqui hoje. E isso é uma coisa que é minha. Sim. Isso é uma coisa que é minha. Eu, como professora, eu tenho uma postura dessa forma, eu acredito que uma palavra bonita, uma palavra para o outro é sempre bom. E talvez melhor para a gente do que para o outro que está recebendo. Né? É importante a gente dizer para as pessoas a importância delas. Isso para mim é fundamental enquanto educadora. E de verdade, né? De verdade. Sinceridade. Né? Sim. A gente sempre procurar ser sincero. Sincero na dor, como diz aquela música, sincero no amor, sincero na dor, né? Então, eu acho que isso estabelece realmente uma relação mais eu acredito mesmo, Anne, que sem relação estabelecida não tem aprendizagem para nenhuma parte. Não tem. Diretora, eu gostaria só de mais uma colaboração sua, de uma contribuição. Eu tive um professor que falou assim: eu não sei o que fazer quando eu informo a nota do meu aluno e ele me ameaça de morte. É uma situação assim tão frequente em muitas escolas no Brasil, né? De violência, da agressão com o professor. Aí a primeira atitude que eu noto é que o professor ele quer sair daquela escola, porque ele teme por sua vida, ele não sabe lidar com aquilo. Existe uma forma de como que a gente faz com um aluno que você sabe que ele entra armado na escola, que você sabe que ele pertence a um grupo, que ele mora numa região crítica de vulnerabilidade, de violência. Como que a gente lida com a violência? Olha, novamente lhe digo que nós somos uma escola privilegiada. A gente já teve situação de violência, de agressão verbal, de um aluno agredir o outro, chatear o outro no refeitório. Mas a gente não tem esse modelo de agressão com os nossos professores. Eu ainda observo que os nossos alunos têm um respeito enorme pelos professores. Pra você ter uma ideia, quanto adultos, quando assistiam um filme, o filme tinha cenas de sexo, de nudez, e eles ficaram extremamente constrangidos por causa das professoras, pediram desculpas. E a gente falando, não, isso é realidade, não, mas a gente sabe que isso acontece, mas a gente não gostou de ter visto isso, porque a gente percebeu que cada professora via no personagem a gente, porque era muita droga, muito sexo sem preservativos, e tudo que a gente trabalha na escola. Só que no momento que ele se viu enquanto cidadão com a professora assistindo, ele então eles ficam envergonhados, eles têm um respeito enorme pelos professores aqui. Não estou dizendo que não possa vir acontecer um caso de agressão. Agora, eu continuo tendo essa leitura, fazendo a seguinte leitura. Uma avaliação ela deve ser processual. Ela não pode chegar ao ponto de uma nota final determinar. Porque a gente mesmo, a gente chama o aluno periodicamente e vai mostrando. A gente tem uma avaliação por cores e a gente tem um contrato de estudo. Então, o que acontece? Ele, no mês, ele tem os dias frequentados, tudo como se fosse uma linha do tempo. Então, ele sabe que se ele for, depende dele a avaliação dele, não depende do professor. Então, ele vai ter uma avaliação bacana se ele cumprir tudo que está proposto ali. E essa consciência ela é desenvolvida ao longo do tempo. É mostrado o tempo todo para o estudante. Não é no final chega com uma nota. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, enquanto educadora, enquanto estudante, eu vivi isso. E nós estamos continuando a reproduzir. Só que nós, os estudantes de outrora, a gente não ameaçava o professor, a gente ia para casa e chorava. Exatamente. Hoje em dia, essa juventude que está com a arma na mão mesmo, ela vai enfrentar.
fundamental. Agora, por quê? Porque o sistema não acompanhou isso. Então, quando o aluno ele tem que saber que ele é responsável pela avaliação dele. Né? Por isso que é importante uma escola ter autoavaliação, periodicamente esse aluno ser chamado, ser mostrado para ele, se tiver pai ou mãe, porque a maioria mesmo com essa questão da violência, tem pai e mãe de alguma forma, tem que ser chamado. Ele tem que, o que a gente mostra? Você é responsável pelo seu aprendizado. Pela sua própria vida também, né? As suas atitudes é que determinam. O professor ele está apenas aqui, ele está para facilitar o seu caminho. Agora, peraí, se você tinha aqui 5 ações para você fazer, você não fez nenhuma, não é lá no final, já tem que ser mostrado, ó, você está faltando essa primeira, essa segunda você não fez, olha o que pode acontecer. Então, essa avaliação processual, ela é muito importante para esses jovens. E uma coisa que é claro, que tem que ser claro, é que a escola perdeu um pouco, as escolas perderam um pouco, aí entra até numa coisa das antigas que ela veio para nos favorecer, que é o quê? É o cronograma mesmo, mostrar para o aluno. No mês você tem isso a realizar, olha a sua ausência. Mostrar essas ações que elas são contínuas. Se você deixa só por prova, e aí eu continuo vendo, eu não estou querendo dizer que o professor seja culpado disso, mas, por exemplo, se eu tenho 2 avaliações só, numa me dou mal, na outra eu ainda sou pior, quer dizer, e o meu processo? Nada valeu, né? Então, se a gente, eu torno a dizer que se a gente tem avaliação processual e esse aluno tem o conhecimento dessa avaliação processual, eu não estou dizendo que essa violência não vai existir, mas acredito que ela possa diminuir um pouco. A avaliação ela deve ser processual. A gente viveu o caso aqui de estudante que a gente mandou para outra unidade escolar fazer o ensino médio, e durante o semestre ele fez um trabalho que valeu a nota para o semestre todo. Quer dizer, então a gente vê que tem algo errado no sistema, né? Não é o professor, mas é o sistema. Quer dizer, no momento que uma direção não observa isso, que uma coordenação não observa isso, se esse aluno ele se deu bem nesse trabalho, ótimo, né? Ele passou. Agora, se ele se deu mal, ele está reprovado e pronto. Então, a gente também tem que rever a nossa postura, enquanto professor dentro do estabelecimento de ensino. Se o estabelecimento de ensino não nos cobra, a gente tem que ter a consciência de fazermos como deve ser feito. E o aluno ele tem que ter conhecimento de onde ele vai ser avaliado, todas as ações que vão ocorrer e o tempo. O período disso. E qual é a parte da responsabilidade dele, qual é a parte da responsabilidade da escola, né? Exatamente, porque senão ele vai jogar sempre na a escola. Culpa. Aí o pai vem reclamar, né? Então eu acho que se estabelece um sistema consciente e claro para todos, onde todo mundo sabe qual é a parte de cada um, inclusive os pais, isso protege todo mundo, porque o pai e a mãe não vai poder chegar, olha professora, você deu nota ruim para o meu filho. Então, você vai ter condição de mostrar todo o processo e, né, se proteger, né, dessa falta como é que eu posso dizer, essa falta de respeito pelo que o professor diz. Uma professora falou assim, o que me incomoda é saber que eu vou ter um conflito com o aluno, vou chegar na direção e a voz do aluno vai ser ouvida e a minha não. Tudo que o aluno disser vão acreditar e o que eu disser não vão acreditar. Mas é porque alguma coisa foi estabelecida errada. Alguma coisa está emperrando aí. Porque aqui o que acontece? A gente escuta enquanto direção, porque a gente tem essa avaliação do dia, que é uma avaliação muito importante. Não significa há momentos que o professor erra numa atitude mesmo. Então a gente tem que ter o discernimento para falar, olha, isso aí você pisou na jaca, como estudante. Né? Porque como somos, independente de educadores, somos humanos, vai ter momentos que a gente também, sabe, a gente vai falar mais alto com o estudante, aí o estudante não vai gostar, vai gerar um conflito. E eles são bem francos, mas espera aí, por que eu não posso gritar contigo? Você pode. Então são situações delicadas que dentro de uma escola a gente tem que, ao mesmo tempo que você tem o papel bem definido, há uma hierarquia, o respeito tem que imperar, independente de hierarquia. Um estudante, ele não tem que me respeitar porque eu estou diretor. Ele tem que me respeitar enquanto pessoa que o respeita.
Exatamente. Sabe? Não pode ser mão única, é mão dupla. E a gente volta ao ponto que a gente começou. Sim. É olhar o aluno como pessoa, E a gente construir também, as relações. E a gente também mostrar que a gente tem caso aqui de professores que viveram pobreza extrema e que falam isso. Olha, eu vivi muitas dificuldades, eu cheguei hoje aqui por meio do estudo. E isso, por incrível que pareça, fortalece esse aluno. Porque muitas vezes o aluno, gente, ele está sem modelo. A gente está numa confusão total em tudo, né? Que ele às vezes tem referência de pai e mãe, mesmo tendo pai e mãe, ele não tem referência de nada. E quem vai dar referência? É o bandido, é o cara que vai dar arma, que vai falar lá na escola, você tem que mostrar que você é o melhor. Então, vai dizer para ele que é para ele ser o melhor no estudo, vai dizer para ele que é para ele ser o melhor por meio da violência. Né? Então, a gente vive aqui muitas situações. A gente vai trabalhar com os estudantes a redução de danos. A gente não trabalhou prevenção de uso de drogas, a gente trabalhou a visão de redução de danos. Então, veja, se a gente sabe que um estudante é alcoolista, de que maneira que ele consegue ficar mais tempo longe? Se a gente sabe que o aluno faz uso de maconha, de que forma que a gente vai trabalhar com ele para que ele consiga ficar um tempo maior sem usar droga? Isso é redução de danos. Aí o que acontece? A escola, no geral, as escolas estão fazendo de conta que isso não acontece. Que o garoto de 13 anos não bebeu, que o garoto de 13 anos não fumou maconha. E a gente sabe que isso já é real dentro da escola. É real. Então, a escola está trabalhando o ideal, que é a prevenção, ao invés de jogar aberto, trabalhar uma redução de danos. É trabalhar na realidade, é assumir a realidade. A gente tem relatos de nossos estudantes que falam assim, porque tem muitos roubos de celulares, né? Aí o que a gente vê na mídia? O estudante foi assaltado, levou. Aí alguns nossos alunos falam, levou? Os pais é que não sabem, que eles vão muitas vezes procurar a gente, lavando o carro, para ver se a gente tem um baseado para trocar. Então, isso aí é uma realidade. Agora, o que eu, como diretora, vou chegar no estabelecimento de ensino e falar, olha, cuidado com seus estudantes, não vou. Isso aí é escola que tem que começar a ver a realidade. A droga chegou aí, está para todos, independente de classe social. De fácil acesso, De né? fácil acesso. Qualquer um acha. O álcool sempre teve álcool dentro das escolas e as pessoas encaram isso com naturalidade, é a porta de entrada, na maioria das vezes, para outras drogas. E a gente, enquanto escola, porque eu sempre brinco, a gente já recebe o estudante que ele já vem, ou ele já fez uso, ou ele faz, ou ele vai fazer. Porque a rua deixa o estudante, deixa esse jovem muito vulnerável. Propõe isso o tempo todo. Então a gente trabalha em cima de uma redução de danos. O que eu venho dizendo às minhas colegas diretoras e diretores é que abram os olhos, comece a trabalhar a realidade. Quer dizer, o que isso vai te prejudicar se você está usando? Né? E a gente teve um trabalho muito bacana em 2014, que os nossos estudantes foram debater no setor leste do ensino médio sobre o uso de drogas. E foi uma riqueza que os alunos deixaram bem claro, tanto que eles, enquanto seres humanos, foram prejudicados por usar drogas. Então foi uma coisa que a gente não esperava. Alguns alunos falaram, olha, eu vou confessar que eu já experimentei e depois que eu vi a tua história eu não quero mais saber mais, senão eu vou me ferrar. Então é esse papo aberto que tem que ter. Honesto. Enquanto a escola não trabalhar com as verdades, ela vai continuar dando murro em ponta de faca, vai continuar sendo ameaçada. E quanto as escolas não perceberem que o estudante tem que ser o protagonista, exatamente. é ele. De quem é a escola, gente? De quem é a escola. Eu ainda vejo isso. Tem gente que fala, Lelinha, você é sonhadora. Não é sonho. Eu venho de escolas que eu aprendi a trabalhar assim, e quando eu cheguei aqui, a minha forma de trabalhar era essa. E eu tive uma equipe, né, predisposta a fazer isso, uma equipe que ela acolhe, é uma equipe que faz junto, que mostra que o aluno é capaz, né? É uma equipe que bota a mão na massa. Então, esse colocar a mão na massa em prol do aluno, que eu ainda vejo que será o boom para qualquer escola, né? Aí, às vezes fala,
A escola do parque, não, a escola do parque, ela tem uma equipe de profissionais da rede, são os mesmos profissionais. Que ganham a mesma coisa, ganham a mesma condição. Agora, por quê? Aqui se tem um compromisso mesmo. É uma coisa que me impressiona, porque eu estou aqui como diretora, mas a escola funciona sem eu estar aqui. Ela não para. Né? Eu adoeci, para você ter uma ideia, adoeci, na semana passada a gente estava no evento dos 21, eu saí daqui na quinta-feira, fui para o hospital. Quando eu cheguei na sexta, eu cheguei aqui, essa escola estava pronta. Estava pronta com os trabalhos dos alunos, os professores todos se envolveram. Quer dizer, é porque é o compromisso que esse professor estabelece com o seu objeto, né? Que é o objetivo que é fazer com que esse estudante se aproprie do seu conhecimento, se aproprie da escola que é dele. Então isso me fortalece enquanto gestora, me fortalece enquanto educadora para falar com propriedade sobre isso. E isso te dá uma segurança de você não ser sobrecarregada e te dá uma segurança de você saber que a coisa continua andando. E isso que você fala de sobrecarregada é impressionante. A gente faz reunião coletiva, cada um faz uma parte, cada um se organiza com seus estudantes e não para. Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu acho que é o diferencial da escola, esse compromisso desse professor, se acontece qualquer imprevisto, é impressionante. Um colega fica com o aluno do outro, sabe? Então, esse movimento para que esse aluno não fique sem atendimento, isso é uma coisa bacana. É uma atitude colaborativa. Colaborativa. Né? Deixa eu ver se está gravando. Conferir, tá. É o que você falou, uma atitude colaborativa. Exato, de engajamento e colaboração. Porque se a gente for analisar dentro de normativa de Secretaria de Educação, o professor teria que ir lá cumprir a carga horária dele, dar aula para aquela turma dele. E aqui ocorre o contrário. Assim, o professor está de LTS, por exemplo, o outro, não, eu vou atender, quando você voltar você atende. E é uma coisa impressionante. Claro que a gente precisa que o professor de licença, vem outro para substituir. Quando não vem, de alguma forma a escola se movimenta, os professores se movimentam para que o aluno não seja prejudicado. Porque seria muito simples falar assim, olha, diretora, eu não vou cobrir o meu colega, não vou atender, não é minha obrigação. O aluno não é minha obrigação. Então, eu observo essa necessidade que o profissional tem de não ver o trabalho do outro, né? E todo aquele aprendizado do estudante por terra abaixo. Então, isso que eu acho que é o diferencial dessa escola. É a relação que se estabelece com o aluno e a relação que os colegas têm um com o outro, que os profissionais têm um com o outro, de respeito, de perceber o trabalho do outro também. Isso é muito importante. E de trabalho coletivo. De auxílio mútuo, de saber que se ele precisar também, ele vai ter aquele suporte. Então, a gente vem aprendendo, né, enquanto escola, o estabelecimento, o fortalecimento das relações entre todos favorece. Só favorece, né? Só favorece. A gente como diz, como é que fala? Tá tudo tranquilo, tá favorável. Tá favorável. É isso daí. Querida Amélia, eu te agradeço imensamente. Eu estou trabalhando muito para levar esse congresso, que será gratuito e será online para todos os educadores do Brasil. Né? O desafio tem sido grande, porque a gente precisa levantar recursos, tudo custa dinheiro e eu estou me empenhando, buscando apoio para atingir no mínimo 400 mil educadores. Então, o seu depoimento, essa entrevista, a sua fala vai também, tenho certeza que vai trazer uma outra perspectiva para muitos professores, ampliar a percepção, mudar o ponto de vista, porque tem jeito. A gente precisa acreditar no ser humano, porque somos seres humanos. A gente precisa acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano. Eu acho que tudo tem solução. Que se a gente não tem condição de ir para uma sala de aula hoje, a gente para tudo, vai tratar e depois volta com tudo de bom que tem. Né? Então, eu só tenho a te agradecer. Agradecer a tua disponibilidade, abrir essa escola para nós e que você continue fazendo isso. Obrigada. Muito obrigada, Amélia. Deus te abençoe muito.